Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Guia Rápido MongoDB com o Nathaniel Paiva. Essa é a nossa aula de número 6. Bom, nessa aula galera a gente vai ver como instalar o MySQL Workbench e criar as nossas tabelas aí com o MySQL. Por que, Nathaniel? O curso é de Mongo, para que a gente vai utilizar o MySQL? Para a gente fazer a comparação entre esses dois tipos de banco, o banco de dados relacional e o banco de dados NoSQL, que é o NoSQL, e como você quiser chamar. Então a gente vai fazer essa comparação de inner join, de fazer por que um banco é mais rápido do que o outro, qual é a escalabilidade, enfim. Então vamos mostrar um banco de dados relacional e é um dos bancos de dados mais utilizados no mundo, é o MySQL. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A gente vem aqui no Google e procura MySQL Server Download. Se você tem um Windows, basta você fazer o download por aqui, ó. Você vem aqui e faz o download, busca aqui o do Windows e instala por aqui. No caso de Linux, que é o meu caso aqui, eu prefiro fazer assim, ó, apt-get install MySQL Server. Aí ele vai vir os links aí, ó, de apt-get install MySQL Server. Vamos pegar esse primeiro, vamos pegar esse link aqui. Opa, melhor fazer com Ubuntu. Eu tenho aqui, ó, apt-get install MySQL Server Ubuntu. Aí ele já pega a minha distribuição é 1604. Aí eu vou utilizar aqui apenas esses carinhas. Eu venho aqui em sudo apt-get update, vamos lá na nossa linha de comando, eu dou um sudo apt-get update no meu terminal para ele atualizar aí os meus dados e dou um sudo apt-get install MySQL Server. Muito simples, né? Exatamente, é só isso. Aí ele vai vir algumas opções aí, ó. Qual é a senha de root que eu vou querer colocar? Eu vou colocar aqui a senha de root sendo root. Aí ele vai ficar root. Coloquei aqui a senha de root do meu MySQL local. Ele está instalando aí todas as libs necessárias aí. Do nosso MySQL, está instalando MySQL Client, MySQL Server Core, enfim, está instalando tudo que é necessário aí para o MySQL rodar. Esse é o MySQL, o banco de dados, igual ao MongoDB que nós estamos utilizando durante o curso. Mas tem uma outra ferramenta para se utilizar o MySQL chamada MySQL Workbench, que é o cara que a gente vai utilizar para administrar o banco de dados MySQL. Aí você vem aqui no site, a opção de download, faz a opção de download aqui. Eu posso fazer para o Linux, por exemplo, mas você pode fazer para o Windows aí, fazer o download do Deb Package. Aí ele vai vir para essa tela de cadastro. Você precisa se cadastrar? Não precisa. Você só vem aqui no Thanks, aí ele simplesmente continua com o download e vai fazer o download aí do MySQL Workbench. O meu já está instalado, então não precisa eu instalar aqui o MySQL Workbench. Vamos ver se ele instalou o MySQL normal. Como que a gente testa, Nathaniel, se ele testou, se ele instalou de verdade? A gente vem aqui, MySQL -u root, que foi a senha, o nosso usuário, e ele vai pedir a senha. Eu vou colocar a senha que eu coloquei, tá aqui. Eu já tenho aqui o MySQL funcionando na minha máquina. Tá, mas como é que a gente cria tabela? Como é que funciona? É igual o Mongo, criando documentos? Não, a gente cria tabelas aqui. Eu vou abrir aqui aquele sistema que eu falei que você precisa baixar, que é o MySQL Workbench. Eu desinstalei ele, então vou instalar ele aqui de novo. Fazer o download. Ele já está aqui. Vou instalar ele aqui na minha máquina, o MySQL Workbench. Vou pedir minha senha. No Linux também é bem fácil de instalar. Dessa forma aqui você já consegue instalar. No Windows é só next aí. Você baixa o MySQL Workbench, é só fazer next.
Está fazendo download, instalando as dependências. Está terminando já a instalação. Lembrando que no MongoDB é diferente, a gente só digita aqui Mongo, não precisa de usuário e senha. Caso a gente não tenha colocado nenhum usuário e senha, aí aqui a gente consegue fazer a nossa atividade, sei lá, show DBS para saber quais bancos de dados que tem. Pô, e como é que funciona aí no MySQL, Nathaniel? A gente vem aqui, MySQL, -u, root, -p. Aí a gente entra aqui, sei lá, show database. Coloca ponto e vírgula no final. Show database. Tá aqui, aí ele mostra os bancos de dados que tem no nosso MySQL. Enfim, instalado aí o MySQL Workbench, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para usar o MySQL, a gente abre aí o MySQL Workbench, ele vai abrir aqui, ó, e ele vem com essa tela aqui de boas-vindas. Ele já vem com uma instância aqui do localhost, ou seja, para ele conectar na sua máquina. E ele já conectou aqui automaticamente. E eu não tenho banco de dados algum. Como é que funciona no MySQL para a gente criar algum banco de dados? A gente pode fazer um create database ou create schema aqui, que ele vai criar, ou sei lá, posso criar aqui aula 6, por exemplo. Vou criar aqui aula 6. Ele vai fazer um create schema e ele cria ali o banco de dados aí da aula 6, que é esse carinha aqui. Ah, mas eu quero criar uma tabela dentro dele. Então você vem aqui, cadê? Dentro dele e coloca Create Table. Aí você vai criar uma tabela. Só que o MySQL é um pouco limitado, não é igual o MongoDB que você consegue criar documentos de tipos diferentes para cada documento. No MySQL você tem que estruturar a sua tabela. Por exemplo, eu vou criar aqui uma tabela de usuário. Nessa minha tabela de usuário, eu tenho que criar a minha chave primária, que ele vai chamar aqui de IDusuário. A gente pode colocar apenas ID. E eu vou dizer aqui que ela é autoincremente, porque vai ser um número inteiro, essa chave primária, e o MySQL vai autoincrementando isso automaticamente. Funciona fazer isso com o Mongo, Nathaniel? Sim, a gente consegue fazer uma chave inteira com o Mongo, mas normalmente o Mongo utiliza aquela chave de string que é o ID com aquele hash que ele utiliza, o próprio Mongo utiliza. Então, assim você consegue fazer de uma forma muito simples, criar suas tabelas, bem simples. Eu vou criar aqui um campo, por exemplo, nome varchar45. A gente tem aqui o campo varchar45 de nome. Então a gente consegue também gravar aí os dados e a estrutura da tabela. Mas se ele vai criar aqui, ó, fazer o create table. Se nós fizermos isso, ele vai ficar limitado a colocar na nossa tabela apenas o ID e o nome. Por exemplo, vem aqui a tabela de usuário, eu vou ver quais dados que tem. Não tem dado nenhum, mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome, Nathaniel, e aplicar, ele vai inserir. Mas vamos supor que eu queira colocar Nathaniel e uma idade, ou sei lá, em algum outro registro aqui. Eu precisaria fazer um alter table para fazer tudo isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a comparação exata de como fazer algumas coisas no MongoDB e como fazer algumas coisas no MySQL, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, coloca 5 estrelas aí que vai me ajudar demais. E valeu, galera. Até a próxima aula.